Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha nós aqui na segunda parte do vídeo. Em Efésios 6,7, a Bíblia, ela nos fala que nós temos que servir ao Senhor. Trabalhar na obra com boa vontade. Não porque é o homem que está lá na frente, não. Porque quem lhe alistou foi o Senhor Jesus Cristo. Se você vai para uma igreja, vá. Glória a Deus. Você tem que fazer a obra do Senhor. Não porque é o homem que está lá na frente, repetindo mais uma vez, mas porque o Senhor lhe alistou. O que eu quero dizer com isso, o que a palavra do Senhor quer dizer com isso, é que você tem que, meu irmão, você tem que procurar, você tem que buscar, como se um garimpeiro procurar ouro nas matas, nos rios. Você tem que se aprofundar na leitura, você tem que se aprofundar na palavra, você tem que buscar, você tem que se encher de Deus, buscar o Senhor na madrugada. Para quê? Para que o que Deus lhe deu se multiplique. Porque eu digo a você uma coisa, quando você abrir a boca para falar algo do amor de Deus, o povo vai ouvir e vai dizer: eu estou ouvindo a voz de Deus e não de homem. Glória a Deus. O povo vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não faça como muitos, não, de maneira nenhuma, que estacionou no meio do caminho. Não faça não, meu irmão. Procure livros, procure ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, que é isso que Ele quer. Porque Ele quer que você olhe para essa obra e veja Ele, não veja os homens. Porque eu digo a você uma coisa, dos homens você não vai receber nada. Sabe o que é que você vai receber dos homens? Quando tiver reuniões. Eles olham para você e não dá a mínima. Se você é diácono, se você é presbítero, se você é pastor, ó, dá nada. Sabe o que é que você vai ouvir? Ó, eu não preciso de presbítero, não preciso de diáconos, eu não preciso disso e daquilo. Já tem muito. Sabe o que é que o tal se esqueceu? Eu vou ser bastante realista. O tal se esqueceu que Gideão ganhou a peleja, foi só com 300. Amados, tem muita gente enganado na obra do Senhor Jesus Cristo. É como o pastor ontem pregou. Se você pensa que a tua congregação e muitas congregações aí, porque está cheia, é qualidade, não, meu irmão. Tem muitas delas, não todas, mas tem muitas que está inchada. Sabe por que está inchada? Porque a massa ficou na madrugada. A massa está descansando. Mas a massa para ficar boa tem que ter o fermento. E como eu disse no começo lá da outra mensagem do outro vídeo, quem dá o crescimento é o fermento. E o nome do fermento é Jesus Cristo de Nazaré. O fermento biológico. Não é o fermento químico, não. Alguém pode até debater comigo, dizer: irmão, antes está dizendo que Jesus é o fermento? Sim, ele é o fermento biológico. O fermento natural, não o fermento químico. Que é esse fermento químico que faz algumas massas inchar. Que é isso que está acontecendo. Mas o que a gente vê nesse fermento químico? É o que eu acabei de falar no outro vídeo. É pessoas que na congregação não lê mais a palavra do Senhor, não crê mais no que a palavra diz. Aí vamos apelar para várias coisas. Aí vamos apelar para isso, para aquilo, para não sei o que ungido, para fazer isso, aquilo outro, e beber isso, aquilo outro. Isso é fermento químico. Mas quando o fermento ele é biológico, o fermento original, eu digo a você uma coisa, o fermento puro, que é Jesus, eu digo a você uma coisa. Quando o fermento biológico, o fermento limpo, ele está dentro de mim e de você, eu digo a você uma coisa, grandes coisas, eita glória, o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus, aleluia. Preste bem atenção, vamos fazer a obra do Senhor, porque a obra do Senhor nós estamos fazendo para Deus. Agora uma coisa é que se todos tivessem esse pensamento, porque eu iria olhar para o meu irmão e dizer: não, estou fazendo para o meu irmão, estou fazendo para Deus. E assim sucessivamente, um olhando para o outro, um olhando para o outro. A obra do Senhor estava mais alavancada, sinceramente falando. Mas hoje, o que acontece daquela coisa, eu tenho medo do meu irmão pegar o meu lugar porque ele sabe pregar mais que eu. Ah, irmão ali prega que é uma benção, é mesmo, é? De dentro dele, uma raiz de Caim lá intocado. E aí, meu irmão? Tá alinhado.
Tá alinhado, porque o cara vai lhe perseguir até os olhos. Isso é cheio. Eu tenho muitos colegas que, ó. Oh, Jesus. Mas eu dou a paz do Senhor para eles tudo e, ó. Tô nem aí, meu irmão. Tô nem aí. Não ligo, não. Nem aí. Foi ele, amado, que nos comprou. Glória a Deus. E bem comprado e com preço de sangue, como eu falei no vídeo anterior. E o melhor de tudo, em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 20, a Bíblia, ela diz o seguinte: guarda o que lhe foi confiado. Ó, é forte, viu? 1 Timóteo, vamos ler? Vou para a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos vai falar hoje. Glórias a Deus. Timóteo, que é 1 Timóteo 6, 20. Vamos lá ver o que está escrito. Está escrito assim: ó tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos. Prestou bem atenção? E as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé, a graça seja convosco. Preste bem atenção. Ó. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis. Amados, o que Deus nos confiou foi tomar conta de um rebanho. Se você tomar conta de um rebanho, meu irmão, deixe o que os outros falam lá fora. O que importa para suas ovelhas ouvir é o que está escrito na palavra. Certo? Eu digo a você uma coisa. Tem muitas doutrinas sendo pregadas aí a mundo afora. Mas eu digo a você uma coisa. O que levanta o seu ministério, o que levanta as suas ovelhas, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ainda é a palavra. Se você trocar a palavra por outra coisa, eu digo a você uma coisa. Você está vendo sua congregação cheia? Meu irmão, isso é um risco. Isso é desanimador. Porque quando você vê uma congregação trocar a palavra de Deus por outras coisas superficiais, eu digo a você uma coisa, está correndo um grande risco. E olhe lá, se não for que nem está lá escrito no livro de Apocalipse, quando o Senhor manda o anjo enviar a carta onde tem o trono de Satanás, onde tem também a mesa de Jezabel, onde tem a doutrina de Balaão. Se a gente for analisar, o Senhor mandou o anjo levar a carta para o anjo da igreja, ou seja, o pastor da igreja. Aí tem muitos que pegam por esse lado e dizem, ali é o anjo da igreja. Mas espera aí, meu irmão, não é bem assim não. Calma, calma. Quando João teve aquela revelação na ilha de Pátimos, quando se leva ao anjo da igreja, a mensagem ao anjo da igreja, certo, era o pastor. Mas não esquecendo que aquele anjo que está lá no livro de Apocalipse é uma figurativa, uma configuração. Somente isso. Porque anjo que é anjo, ele não se alimenta de feijão nem arroz. Não. O anjo ali era um homem normal, um homem comum. Em outras palavras, era leve aos líderes da igreja. Homem, carne, sangue. Mas tem muitas pessoas que dizem, não fale do anjo da igreja não. Não faça isso. Meu irmão, eu digo a você uma coisa. O único que nós não podemos falar mal, o único que nós não podemos ir contra, é o Senhor Jesus Cristo. Agora a Bíblia diz que honrai os vossos senhores. Nunca, de maneira nenhuma, detesta, de maneira nenhuma, eu aprendi isso comigo, com pastor nenhum. Não faça isso, de maneira nenhuma. Porque eu aprendi assim. Mas eu aprendi a não dar de testa com pastores de ovelhas
do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. Porque a Bíblia é bem clara. Quando ela chama alguns de pastores gulosos, como se fossem lobos. Né? Está aí na Bíblia, está lá pro livro de Jeremias, 23. Calma. Livro de Jeremias, 23, vamos lá. Livro de Jeremias, vamos ver o que a Bíblia fala. Livro de Jeremias, não é o que eu estou falando, é a Bíblia. Não é o que chamo, é a Bíblia. Vamos lá, né? Livro de Jeremias, 23, 23. Preste bem atenção. Está aqui. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isto no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Glória a Deus. Aqui falou sobre profetas, mas tem outros capítulos que falam sobre os pastores gulosos. Entre aspas, não todos, porque tem pastores que são de Deus. Essa mensagem, ela vai pegar para aqueles que se dizem quem são, mas não são. Mas quem são chamados por Deus. Pastores, homens de Deus, consagrados ao ministério. Eu digo a vocês uma coisa, esses aí ouvem a palavra de Deus, meditam a palavra de Deus e passam a mensagem de Deus. Glória a Deus. Tem uns 4 que eu vou contar que chega a arrepia do cara do cara escutar ele pregando e ele, eu sou pastor, digo, meu Deus do céu, pai. Tá na cara que o cara não é, e o cara quer ser de goela dentro que é. Eu digo a você uma coisa, amado, tem lugares que eu chego que os irmãos dizem, pastor, eu digo, meu irmão, não sou pastor não. Eu quero que você, meu irmão, membro mesmo de igreja. É. Deus, quando ele chama, ele chama. Essa é a verdade. Quando Deus chamou uma pessoa para o ministério, até no abrir da boca, você sabe que Deus tem algo na vida dele. Não tem para onde correr. Mas mesmo que a pessoa tenha o chamado, espere no tempo de Deus, porque Deus vai levantar o homem para lhe consagrar. Certo? E vai levantar o homem certo, um pastor correto, um pastor que prega essa doutrina. Glória a Deus. Aleluia. Lembra de Davi? Samuel foi até lá, o óleo desceu na cabeça do moço, mas ele passou, ó, se não me falha a memória, 10 anos, foi 15, para subir no trono. Depois foi que ele veio subir, mas ele já era, ó, pastor de ovelha. Eu me lembro que um irmão, ele já tomava conta de congregações, dentro de mato, e congregações de ministério grande. Ele congregava em uma congregação e os irmãos chamavam ele para ajudar nessa congregação. E ele ia. É tanto que esse irmão, ele fundou, preste bem atenção, esse irmão ele fundou um dos pontos de pregações de outro ministério. E o ministério que ele sabia, não sabia. Porque ele ia para ajudar. E ele dirigia o culto, ele pregava e assim sucessivamente. Porque a obra de Deus não pode parar. E passado certo tempo, quando foi depois, ele conversando com muitos, ele chegou para o irmão e disse, pastor, que foi? Quem fundou esse ministério aí, essa casa, esse ponto de pregação que hoje é uma congregação, quem fundou foi eu, e o pastor fulano. Ele olhou assim e ficou de boca aberta. Deus, ele sabe o que faz. Quer dizer, o irmão já era pastor há muito tempo. Ele já tomava conta de congregações. Essa é a verdade. Quem é, já é.
Não é feito da noite para o dia, não, de maneira nenhuma, glória a Deus. E eu digo a você uma coisa. Nós somos um tesouro de Deus e protegido por Ele. Essa é a verdade. Seja fiel. Confie no que Deus lhe deu. Deus, Ele confiou em você. Deus, Ele confia em você. Essa é a realidade. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa que eu fico, às vezes, analisando é o seguinte. Nos propósitos que Deus tem. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, glória a Deus, a Bíblia diz que guarda o bom depósito. Olha, guarda um bom depósito. O que é que um depósito? Para que serve um depósito? Para guardar tudo aquilo que você venha querer usar amanhã. Essa é a realidade. Um depósito ele serve também para você armazenar tudo aquilo que vai lhe servir. Não só para você, como para as outras pessoas. E quando lá em 2 Timóteo 1,14 fala sobre guarda um bom depósito, ela está falando sobre isso aqui, sobre a palavra. Não se canse de meditar na palavra. Lembre de Josué. Josué, não te espasme, não te espantes. Olha para frente, medita na palavra do Senhor dia e de noite. Ó, no livro de Salmos também, é bem claro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Glória a Deus. Isso é um depósito. Amados, você que lê a palavra do Senhor, eu digo a você uma coisa. Se você ler 2 capítulos, 1 capítulo, 4 capítulos, a sua alma agradece. Você está depositando no seu depósito ouro, pérola. Glória a Deus. E outra coisa, quando você se enche da palavra de Deus, você não tem como ficar com aquele depósito fechado para toda a vida, não. Você sente aquela alegria, aquele gozo de passar a palavra de Deus para todos. Você quer que todo mundo escute a palavra de Deus. Porque é algo surpreendente, é algo sobrenatural. Você não consegue ficar só para você. Essa é a realidade. E temos que ministrar como mordomos de fato. Como eu disse há poucos minutos no outro vídeo. Nós somos mordomos, cada um se acha fiel, medita na palavra. Essa é a realidade. E temos que ministrar a palavra de Deus como os mordomos do Senhor Jesus Cristo. Até chegar o dia da prestação de contas. Ó, vai chegar, negão, o dia de prestação de contas. Como é conhecido esse dia de prestação de contas? Em Mateus 12:36, a Bíblia chama o dia do juízo. Mateus 12:36, o dia do juízo. Glória a Deus. Em Mateus 18:23, a Bíblia chama o ajustar contas com os servos. Olha, o ajustar de contas com os servos. Não é brincadeira não. Em Mateus 21, glória a Deus, capítulo 21, versículo 34, a Bíblia chama de ao tempo da colheita. Ao tempo da colheita, amado, eu e você temos que estar preparado. Porque quando ele vai vir, vai dizer, você que eu dei 1, você que eu dei 2 e você que eu dei 5. Ele vai colher. Ele vai até a mim, vai até você. Ele vai chegar para mim, vocês, aí qual foram os frutos. O que foi que você deu? Abra a sua mão. Ó, dia do juízo, o ajustar de contas dos servos, o tempo da colheita. Tudo isso, tudo isso, tudo isso. Em Mateus 25, 19, é conhecido também como depois de muito tempo ele veio. Olha, depois de muito tempo ele veio. Lembra da parábola das 10 virgens? A Bíblia diz que era 10, né? Dormiram, se acordaram depois do grito, aí vem o noivo. Só que uma estava com azeite, 5 com azeite, e as 5 não estavam, eram nécias. Ah, Jesus, a volta de Jesus está tão bem próxima, glória a Deus. Essa é a verdade. Em Lucas 12:20, ela é também conhecida como para quem ficar. Ó,
Para quem ficar. Lucas 12:48. A quem muito for dado, mas é cobrado. Lucas, 12. 12:48. A quem muito foi dado. Amados, se Jesus Cristo, ele deu o dom, ele vai cobrar. Imagine para quem se diz que tem e não tem. Aí é que Deus vai cobrar. É com referente a esses profetas de Jeremias 23, que falam mentira, que diz que foi o Senhor, e que profetiza, e que diz que vai acontecer, e não vai. São esses que está falando aqui. A quem muito for dado, será cobrado. E a quem não foi dado, e diz que tem. É triste, amados. Sinceramente, é triste. Não é brincadeira, não. Em Lucas 19:15 é o negociador. Ou seja, negociando, que é a mesma coisa da parábola do mordomo fiel. Glória a Deus. Romanos 14:12. Todos nós dará conta de si mesmo. Temos que estar preparados. 1 Pedro 4:4. E acham estranho tudo isso. Mas o negócio vai pegar. Se vai pegar. 1 Pedro 4:5. Julgar os vivos e os mortos. Eita glória. Uma coisa eu vos digo para cada um de nós. A responsabilidade é de cada um de nós. No Deuteronômio 24:16, a Bíblia diz que cada um será morto pelo seu próprio pecado. Cada um pelo seu próprio pecado. Em Jó 19:4, ficará o meu erro. Na onde? Consigo mesmo. Uma coisa que me chama a atenção é que tem coisas que a gente tem pecados, falhas, que a gente não pede perdão ao Senhor Jesus Cristo com sinceridade e pensa que ficou por isso. Mas vai chegar aquele dia. Quando chegar aquele dia, vai, como se diz alguns irmãos, vai abrir o telão e tal, e a Bíblia é bem clara. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vamos estar espertos, vamos se ligar, vamos vigiar. Glória a Deus. A responsabilidade é de cada um de nós. Exemplos de liderança, amados, na Bíblia, de mordomos, vamos dizer assim. Temos alguns exemplos na Bíblia. Temos Abraão, quando o Senhor chega para ele e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão, pelos olhos da fé, ele obedeceu. Êxodo, capítulo 3, versículo 10, nós temos Moisés. A Bíblia é bem clara, quando fala que o Senhor disse: vem agora e eu enviarei a Faraó. Ele olha para o Senhor e diz: Senhor, eu sou pesado de língua, não se preocupe, vou mandar o seu irmão. Deus toca no coração de Arão, Arão se junta com Moisés e vai lá. 2 mordomos na obra do Senhor. Abraão, outro mordomo. Em Juízes, capítulo 6 e versículo 14, nós vemos Gideão, outro mordomo na fé. A Bíblia diz que o Senhor chegou para ele e disse: Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. É um mordomo, Deus confiou a ele. Deus confiou a Gideão, Deus confiou a Abraão, Deus confiou a Moisés. São homens igual a mim e a você. Confiou, glória a Deus. Nós temos também, em 1 Reis 19:19, nós temos Eliseu. Elias passou por ele e lançou a capa. Ou seja, Deus usou Elias para abençoar o ministério de Eliseu. Ou seja, Deus usando Elias confiou o ministério a Eliseu, outro mordomo da obra do Senhor. E nós sabemos as obras que esses homens fizeram aqui na terra. Obras maravilhosas, porque Deus era na vida deles.
todos eles mordomos do Senhor. Mas nós vamos estar juntos naquele grande dia, porque cada um vai dar conta de si mesmo as obras que fizeram aqui nessa terra. Em Isaías 6,8, a Bíblia é bem clara, e disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando Isaías, ele olha e vê o Senhor no alto sublime trono, ele diz, eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu vi o Senhor. Aí a Bíblia diz que o Senhor mandou uns serafins pegar uma brasa com atenaz, tocar nos lábios de Isaías, e ele me disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou seja, Deus confiou a obra a ele. Deus confiou o talento a ele. Deus confiou as ovelhas do Senhor Jesus Cristo a ele. Ou seja, do próprio Deus a eles. Todos esses homens Deus confiou, teve um chamado e confiou eles aqui na terra. Se você for bem prestar atenção, de Moisés a Jeremias a Isaías, você vai ver que antes de eles receber os chamados, eles já sentiam isso no coração. Isaías já sentia o ardor, a amargura das almas estar perecendo. Abraão a mesma coisa. Abraão, quando ele estava na casa do pai, que ele via todas aquelas imagens de esculturas, e quando ele ouviu aquela voz, ele disse, essa voz é diferente. Quando Moisés também foi chamado, ele via o sofrimento do povo de Deus. Gideão a mesma coisa. Eles já eram antes do chamado. Uma coisa eu digo a você, amado. Quando você é um pastor consagrado, você já faz a obra dele antes de ser consagrado. Evangelista, presbítero, diácono, você já faz a obra antes do chamado. Eita glória! Não tem para onde correr. Agora, amado, você querer ser uma coisa que você nem está praticando ainda, como é que você vai dizer alguma coisa se você não pratica, se você não tem experiência? Ah, Jesus, é demais. No livro de Jeremias 1, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia é bem clara em Jeremias. Deus faz uma convocação a Jeremias. Ei, Jeremias! E nós sabemos como foi o trabalho de Deus para com Jeremias. Mas nós sabemos que antes de Jeremias ser chamado, ele já fazia a obra. Ele já sentia dentro do coração a tristeza de Jerusalém. Deus, ele não chama ninguém desocupado de maneira nenhuma. Glória a Deus. Mas eu dou glória a Deus, você que tem chamado para a obra do Senhor, você é evangelista, você é presbítero, você é pastor. Eu creio, e a Bíblia me dá garantia, que antes de você ser consagrado, você já praticava isso. E com esse aí, meu irmão, siga em frente, vá bem, porque Deus é na sua vida, glória a Deus. Aleluia. Que não tem de se queixar e cada um se ache fiel. Tome conta das ovelhas do Senhor Jesus como se fosse sua, mas não sendo sua. Glória a Deus. Cuidando elas com carinho, com temor. Comendo da palavra, dando alimento fresquinho. Glória a Deus. Isso é que é bom. A Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 2. Ele é a palavra e estava no princípio com Deus e ele era Deus. Não tem mais nada o que falar. Essa é uma boa verdade. Atos capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo diz, separai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Eles já praticavam as obras. Todos esses homens que eu falei, todos eles mordomos na obra do Senhor. Glória a Deus. Atos capítulo 16, versículo 26, versículo 16. Uma certa vez Paulo estava dormindo no seu leito. Aí aparece uma visão de um homem chamando Paulo, passa a Macedônia, passa a Macedônia. E ele imediatamente, após ter recebido a visão, ele se acorda e parte. Amados, eu digo a você uma coisa, que grande é o mistério. Deus é fiel. Agora eu pergunto a você uma coisa. Quem crê em visão dentro da igreja? Você crê, evangelista? Você crê, pastor? Você crê, presbítero? Que se Deus lhe der uma visão agora, no outro dia você vai cumprir essa visão? Como aconteceu com Paulo? Ou Paulo buscava Deus além do que ele podia? Ou Paulo se esvaziava de si para ele ter uma certa convicção que era Deus falando com ele para no outro dia
até o povo chamar ele de doido, de louco, para ele seguir ao mundão afora. Abraão a mesma coisa. Moisés a mesma coisa, Gideão a mesma coisa. Mas hoje é difícil, né, irmão, de acontecer isso. É difícil, é difícil. Entendeu? Vamos vigiar, tal. Bota tanta coisa na cabeça. É por isso que o Espírito Santo hoje não revela muita coisa aos santos. Porque ficaram apáticos. Botaram o pé fora. Frearam. Deixaram de crer mais no mistério de Deus. Essa é a realidade. Hoje já tem até faculdade ensinando que esse negócio de anjo, que negócio de profecia, esse negócio de visão. Meu irmão, rasga a Bíblia. Rasga a Bíblia. Porque se é para ser cristão, se é para ser crente, temos que aceitar o pacote completo. Arrebatamento de sentido, dom de visão, dom de discernimento de espírito, dom de variedade de línguas, né? Ciência da palavra. Temos que criar o pacote completo. Não adianta você querer nenhum e outra coisa não. Entendeu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, amados. Eu vou dar continuidade a outro vídeo que eu vou gravar, porque o tempo está chegando próximo já. A paz do Senhor para vocês. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, tomai conta das ovelhas do Senhor Jesus Cristo como se fosse sua, mas não é sua. Coma da palavra, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo necessita da palavra. Amém? Glórias a Deus, aleluia, porque Deus, Ele é fiel.